para este aqui. Andréia, meu nome é Vilma. A Luciana chegou agora. Meu nome é Vilma e antes de mais nada, preciso avisar que troquei os nomes e os lugares, pois o meu intuito é preservar as pessoas envolvidas. O que vou contar aconteceu nos anos 40 ou 50, e quem viveu essa experiência foi a minha mãe, foi a mãe de uma conhecida minha, que vamos chamar de Berenice. Na época ela vivia no interior de São Paulo, mas por dificuldades financeiras, precisou deixar a filha com os avós e se aventurar na cidade grande. Foi assim que ela acabou empregada como doméstica, como empregada doméstica em um daqueles casarões imponentes na Avenida Paulista, pertencente aos Barões de Café. Ah, como eu adoro olhar as fotos antigas desses casarões. Cada um mais grandioso que o outro. Ah, eu também adoro, gente. Eu fico procurando, né, esses sites que apostam as fotos antigas ali dos grandes palacetes, casarões. E quando eu vou a São Paulo, que eu passo, eu fico procurando. Nossa, quando eu vou na Avenida Paulista, eu fico assim alucinada de ver. Tem acho que 2 ou 3 ali casarões, mas eu fico muito alucinada de ver, né? Aqui, vamos lá. Bom, Berenice era muito religiosa, de um fervor que carregava desde o interior. Mesmo na correria da vida na cidade, ela nunca deixou de frequentar a missa. Era como se fosse sua âncora. Sempre que podia, entre uma tarefa e outra, encontrava um tempinho para ir à igreja. E num domingo em especial, ela acordou cedinho, determinada a não perder a missa das 7 da manhã. Apressada, vestiu-se rapidamente e saiu de casa. O caminho para a igreja não era curto, mas ela foi a pé, apressando os passos enquanto rezava baixinho, pedindo a Deus que conseguisse chegar a tempo. Quando avistou a igreja, um alívio tomou conta dela. Mas logo veio a surpresa. Estava cheia, transbordando de gente. Ao olhar lá para frente, percebeu que o padre ainda não tinha começado, o que a fez pensar: graças a Deus, cheguei a tempo. Ela se acomodou em um dos bancos de madeira, ajeitando-se enquanto fazia suas orações. No entanto, havia algo que a incomodava. A multidão era incomum, e por mais que ela olhasse diretamente ao redor, não reconhecia ninguém. Nenhum rosto era familiar. Apesar disso, manteve a cabeça baixa e continuou a rezar, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. O tempo foi passando e ela começou a se incomodar com a ausência do padre. Olhou discretamente ao redor, tentando reconhecer alguém entre os fiéis, mas ninguém lhe parecia familiar. Além disso, reparou que havia algo estranho nos presentes. Muitos homens estavam de chapéu dentro da igreja, o que era incomum, e as mulheres usavam véus cobrindo o rosto, dificultando de ver as suas feições. Sem conseguir conter a inquietação, resolveu se sentar mais à frente, ao lado de uma moça que estava com um véu preto cobrindo o rosto. Tentando parecer tranquila, perguntou à moça por que o padre ainda não havia chegado. Foi então que a mulher, sem levantar o rosto, respondeu de forma fria: não está na hora da missa. Esta missa aqui é para nós. Berenice franziu a testa, sem entender. Como assim para nós? Perguntou. A moça então respondeu: essa missa é dos mortos. Foi nesse momento que a moça levantou a cabeça o suficiente para revelar um rosto macabro. A pele estava ressecada, como se fosse de um cadáver, e os olhos, ou melhor,
Onde deveriam estar os olhos, havia apenas buracos negros e fundos. Apavorada, Berenice olhou ao redor e percebeu que todas as pessoas ali tinham a mesma aparência. Rostos secos, corpos imóveis e, no lugar dos olhos, aqueles buracos escuros e aterrorizantes. Ela não esperou mais nada. Com um grito sufocante, levantou-se de um pulo, fez o sinal da cruz e correu para fora da igreja, como se sua vida dependesse disso. De volta à casa dos patrões, ela entrou gritando, completamente fora de si, acordando todo mundo. Os patrões, assustados, desceram para ver o que havia acontecido. Entre soluços e rezas, ela contou o que tinha visto na igreja. O patrão, confuso, olhou para o relógio e disse: Mas você foi à igreja a essa hora? Ainda não é nem 6 horas da manhã. Foi então que ele explicou: Já ouvi falar dessa tal missa dos mortos. Dizem que se você vai à igreja antes das 6 horas, é possível cruzar com o que você viu. Uma missa feita para as almas do que já partiram. A Berenice ficou em choque. No interior, nunca tinha ouvido falar nada parecido. Depois deste episódio, ela não conseguiu mais dormir em paz naquela casa. Pediu demissão, arrumou suas coisas e voltou para o interior, onde poderia se sentir segura novamente. Essa história, Andréia, é contada até hoje pela família dela, como algo que marcou profundamente sua mãe. Dá até um arrepio só de imaginar. Beijos, Vilma. Gente, né? A missa dos mortos, já ouvi falar disso, mas se eu não me engano, eu acho que essa missa dos mortos, que eu já ouvi algum caso, parece que é na véspera, de finados, né? Que seria o dia entre o dia 1º e dia de finados, que teria essa missa aí. Mas bem assustador, né, gente? Mas já o sobrenatural estava agindo ali, já desde a hora que ela acordou. Porque ela acordou era bem antes das 6, não sei porquê. Não sei porquê, na minha cabeça aqui, gente, tá dizendo aqui que ela acordou, eram 4 horas da manhã, e se arrumou correndo e foi para a igreja achando que era 6 horas. Não sei porque está dizendo que ela foi isso, que ela foi para a igreja praticamente umas 4 horas da manhã. Foi. Pelo que ela foi na madrugada. Ela, né? Então, o sobrenatural ali com ela já agiu com ela já desde a hora que ela acordou. Desde a hora que ela acordou, o sobrenatural ali já estava agindo com ela. Que ela nem percebeu a hora, né? Devia estar uma escuridão danada, porque a diferença vamos supor, de 4 e pouca, né, e até 5 horas, mais ou menos, ainda está escuro, para 7 horas da manhã. Que ela estava correndo para chegar para pegar a missa das 7 horas da manhã, não era nem das 6. Então ela nem percebeu. Aí eu pensando assim, na hora que eu estava lendo ali, eu já estava, olha só, o sobrenatural já estava agindo com ela desde a hora que ela acordou. Interessante, né, pessoal? E bem assustador aí esse caso, que eu gostei bastante. Fiquei assim, bem... Aqui a Vera. Eu também gosto muito de ver essas fotos de casarões antigos. Eu adoro, Vera, eu adoro. E aí, depois que eu tive que fazer a rádio, né, lá no AC Camargo, em São Paulo, e aí, quando eu terminava de fazer a rádio, aí eu já falava, passa lá na Avenida Paulista que eu quero ver ainda aqueles casarões que ainda tem lá. E aí foi a primeira vez que eu passei lá na Avenida Paulista, que eu só via pela televisão, e eu achei assim, muito bonita ali aquela avenida, parece que nem é aqui, né, no Brasil, parece que a gente está ali naquelas avenidas lá de Nova York. Gostei, vi os casarões, muito bons, muito bonitos. Eu viajo, gente, eu fico muito assim, coisa para ver, fico imaginando como que é lá dentro.
E também a gente já foi no Ipiranga, né? Ipiranga, né? Sim. Naquele bairro Ipiranga, que eu tinha muita curiosidade de ver acho que é a Casa Rosa, né? Sim. Das Rosas, o Casarão das Rosas, e também um outro palacete lá muito famoso. Pedi para o senhor diretor me levar e eu passei lá na frente. Ó, a Vera escreveu, ai Jesus, quando você estava contando o caos. Eita! E ela continua ali, ó. Eu tinha metido o pé, né, Vera? Meu Deus, aqui eu faço. Eu fico pensando, será que as igrejas atuais agora à noite, será que tem assombrações? Eu acho que sim, Vera. Eu acredito que as igrejas, elas têm muita, né, assim, muita assombração, assim, tem muita coisa, porque eu acho que onde os espíritos que estão aqui nesse plano não foram descansar, vão lá através, acho que de rezas, de orações, e às vezes ficam por lá mesmo, né? Eu acredito que sim.